Fala família, tudo tranquilo? A gente está aqui para uma aula que é uma aplicação de PFC destinada exclusivamente a pintar figuras. Bruno, por que você separou uma aula só disso? Essa parte é muito complexa? Na verdade não, é porque a gente vai fazer de um jeito muito específico. Primeiro, para um problema como esse a gente não vai colocar tracinhos, a gente vai colocar a quantidade de possibilidades em cima da própria região da figura, tá? E aqui eu vou te dar uma dica simples para quem está com dificuldade de fazer esse tipo de problema. E a dica é essa, ó. Comece por onde tem mais restrições. Bruno, quero começar de outro lugar. Então, você é o aluno que não está com dificuldade, eu considero isso. Está com dificuldade para fazer? Quer um norte? Comece por onde tem mais interseções e sempre tente seguir um caminho mais natural, um caminho contínuo. Não sai pintando um pedacinho em cada lugar, porque isso vai te gerar complicações, beleza? Como é que vai funcionar então? Eu tenho aqui nesse problema 5 cores diferentes e a restrição é regiões adjacentes precisam ter cores diferentes. Eu não posso repetir cor em regiões que são vizinhas, que têm fronteira, tá beleza? Quando eu vou pintar essa parada, eu observo que todas as regiões elas têm a mesma quantidade de regiões vizinhas, interseções. Por exemplo, essa figura aqui, ela vai ter interseção com esse pedaço e com esse pedaço. Ela é vizinha a esses dois, né? Todo mundo aqui é fronteiro de todo mundo. Esse carinha, ele vai ter interseção com essa região e essa região. Então, qualquer lugar aqui que eu comece está tranquilo. Eu vou começar, por exemplo, dessa ponta. Vou colocar aqui, eu tenho 5 possibilidades. Sempre que você estiver fazendo isso e estiver com dificuldade, tenta criar um exemplo. Então aqui, por exemplo, eu poderia pintar essa parte de verde. Quando eu pinto essa parte de verde, eu sei que a próxima região que eu for pintar, eu posso usar qualquer cor menos verde. Então, eu tenho quantas possibilidades? 4. Vamos pintar essa região, então. Escolhe uma outra cor ali, para você colocar como exemplo. Vamos pintar ela de azul, por exemplo? Então, se eu estou pintando essa região de azul, que está parecendo mais um lilás agora, eu consigo pintar a próxima região olhando o seguinte. Eu teria 5 possibilidades, mas eu não vou poder colocar nem o verde e nem esse lilás. Então, na verdade, são quantas possibilidades? Aqui eu só tenho 3 possibilidades. Beleza? Bruno, por que não pode verde? Porque eu tenho interseção com a região verde. Por que não pode lilás? Porque eu também tenho interseção com a região lilás. Tranquilo? E para finalizar o problema, então, a gente vai fazer 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3, isso aqui vai dar pra gente 60 possibilidades. Fechou? Vamos para a próxima. Essa daqui, cara, eu já enxergo que um caminho natural para a gente começar seria por essa região, já que ela está fazendo fronteira com as outras 3. Bruno, eu quero começar de um lugar diferente. Tem que tomar cuidado. E a gente vai até comentar que cuidado é esse que eu preciso tomar, beleza? Então vou começar com essa região aqui. Essa região eu tenho 5 possibilidades, que é que está começando. E obviamente eu vou criar um exemplo para poder me guiar. Então vou botar aqui, ó, o lilazinho. Agora eu vou tentar pintar sempre de forma contínua, então agora eu vou começar daqui de cima, depois eu vou para essa, depois eu vou para essa. Tentando fazer esse ciclo. Eu pintei aqui, depois eu vou pintar aqui, depois eu vou pintar aqui, depois eu vou pintar aqui. Beleza? Sempre tentando fazer um ciclo, sem ficar dando saltos na figura. Quando eu faço isso, eu vou ter quantas possibilidades para essa região? Já que elas são vizinhas, então eu posso qualquer cor, menos essa lilás. Então eu tenho 4 possibilidades. Vou criar um exemplo para mim, então vamos pintar ali de verde, para ver o que acontece com a região de baixo. A região de baixo, perceba que ela é vizinha da verde e ela também é vizinha da lilás. Então eu não posso nem usar nem o verde nem o lilás. Então das 5 possibilidades, eu não posso usar verde nem lilás, me sobram 3 possibilidades. Crie agora um exemplo para ela. Que não pode ser nem verde nem lilás, né? Então vamos botar ela aqui de laranjinha. Vamos botar um laranja para ela. Que virou um amarelo, né? As cores estão mudando, as cores estão mudando. Então suponha que eu tenha pintado aqui de amarelo. Quando você vai pintar essa última região, repara que ela é vizinha do amarelo e ela é vizinha do lilás. Se ela é vizinha desses dois, ela só não pode ter essas 2 cores. Então das 5 cores disponíveis, existem 2 que ela não pode ser pintada. Então quantas possibilidades eu tenho? 3 possibilidades. Isso daqui vai dar pra gente 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Beleza? O cuidado que eu quero que você tome nessa questão, deixa eu só terminar essa conta, isso aqui vai dar 20 vezes 9, 180 possibilidades. O cuidado que eu quero que você tome nessa questão, caso você comece daqui de cima ou daqui de baixo, faz isso, você vai perceber que vai dar problema. Bruno, não estou percebendo que está dando problema. Significa que a gente ainda está imaturo na matéria suficiente para sair escolhendo qualquer lugar. Então faz do jeito que eu estou orientando a vocês, tá bom? Mas olha só essa região aqui de baixo. Observa comigo o seguinte. Nessa figura, essa parte central é a parte que eu tenho mais interseções, porque ela está interceptando todas as partes da figura, todas as outras regiões. Então vamos começar pintando por ela, para evitar problemas, beleza? Quando a gente observa aqui, já que eu estou começando, eu tenho 5 possibilidades. Suponha que eu pintei de amarelo, para a gente poder se guiar, para a gente poder responder o restante. Pintei esse pedacinho de amarelo. Você quer ir aonde agora? Repara. Agora eu vou para alguma região desde que eu consiga formar um ciclo. Eu não vou pintar, por exemplo, esse pedaço, depois esse, tá vendo? Indo de um extremo para o outro, depois eu venho aqui em cima, depois eu venho aqui embaixo. É muito perigoso a gente pintar dessa forma. Então vamos tentar formar um ciclo. Por exemplo, se você começa pintando aqui, depois a gente vai para essa, depois para essa, depois para essa, tentando formar algo contínuo. Beleza? Então aqui pra gente, eu vou começar pintando exatamente de onde eu coloquei aquele xizinho.
Quantas possibilidades eu tenho? Só não pode ser amarelo, correto? Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Vamos pintar de verdinho? Beleza. Agora eu vou para essa da direita. Para essa da direita, não pode ser nem verde e nem amarelo. Então quantas possibilidades eu vou ter? 3? Fechou. Vamos criar um exemplo. Tem que ser uma cor diferente de verde e amarelo. Então, vou botar aqui lilazinho. Vamos para agora outra regiãozinha, formando o nosso ciclo. Repara que essa região, aqui que mora o perigo, tá? Mora perigo pra caramba. Essa região, ela não pode nem ser amarela e nem lilás, porque ela está fazendo fronteira com essas duas. Bruno, lá no início do problema, você não disse pra gente quais cores a gente tem disponíveis. Verdade. Mas, cara, eu tenho 5 cores disponíveis e eu tentei usar exemplo que não ultrapassasse 5 cores, senão seria um erro. Mas até agora, no nosso exemplo, eu usei a cor lilás, eu usei a cor verde, eu usei a cor amarelo. Vamos selecionar mais 2 cores. Vou selecionar aqui também o rosa. E outra possibilidade aqui pra gente seria o cinza. Vamos botar um cinzinha. Sei que vai fazer um pouco contraste aí pra você, mas eu tenho aqui as minhas 5 cores disponíveis. Beleza? Dessas 5 cores, quando a gente vai pintar essa região aqui, eu não posso utilizar nem a amarela e nem a lilás. Eu tenho 3 possibilidades, então eu vou colocar aqui, ó, 3 possibilidades, e vamos criar um exemplo. Esse exemplo que eu vou criar vai ser o rosa. Show de bola, Bruno. Agora a gente vai para a última região. Quando a gente vai para a última região, repara aqui, apaga isso daqui. Vamos pensar na última região agora. Ela não pode ser nem amarela, nem verde e nem rosa. Pô, Bruno, sobraram só 2 possibilidades. Ou ela vai ser lilás ou ela vai ser cinza. Beleza, eu concordo, são 2 possibilidades aqui. Só que tem um porém. Só são 2 possibilidades porque essa cor aqui de cima e essa cor aqui de baixo, elas são distintas. Porque muito bem eu poderia ter pintado esse carinha aqui de baixo com verde. Por que eu poderia ter pintado ele com verde? Porque a única cor que eu não posso ter é amarelo e azul. Então eu poderia sim ter pintado essa parte de baixo aqui com verde. E quando eu pinto essa parte aqui de baixo com verde e eu venho para essa região, repara que as únicas cores que eu não posso utilizar agora são verde e amarelo. O fato de eu não poder usar nem verde nem amarelo me dá quantas possibilidades aqui? 3 possibilidades. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a escolha da cor dessa região, ela está interferindo completamente na escolha da cor dessa região. Mais do que isso, né? Não é só a escolha da cor dessa região, é a relação da cor dessa região com a cor da região de cima, se elas são iguais ou se elas são diferentes. Se elas forem diferentes, essa possibilidade aqui ela é menor. Se elas forem iguais, essa possibilidade é exatamente o que está escrito ali. Então, tem que dividir esse problema em casos. E geralmente a gente vai ter que dividir o problema de pintura de figuras em casos quando a gente conseguir gerar esse ciclo aqui. Porque sempre para a gente fechar o ciclo, eu gerei meio que um círculo aqui, né? Aí quando eu estou fechando o círculo, esse carinha aqui, que é o último, ele vai depender da primeira cor que eu coloquei e da última cor que eu coloquei antes dele. Beleza? Então vamos dividir esse problema em casos. Separei aqui em 2 casos, então. Primeiro caso, em que essa cor e essa daqui são iguais. Nesse caso, já que elas são iguais, aqui eu só vou ter uma possibilidade. Bruno, mas aí você pintou de verde especificamente? Sim, porque no meu exemplo, eu comecei pintando essa parte aqui de cima de verde. E por que eu digo que aqui só tem uma possibilidade? Porque eu sempre vou ter que repetir a cor que foi colocada aqui em cima. Então, nesse caso, para ter cores iguais, aqui eu vou ter uma liberdade de escolha, mas aqui não, porque tem que repetir a cor que eu iniciei. Quando eu faço isso, quando eu vou pintar agora essa região, eu só não posso escolher as cores amarela e verde, fazendo com que eu tenha quantas possibilidades? 3 possibilidades. Então, no meu primeiro caso, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3. Isso que vai dar para a gente, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 9, 180. Beleza? Agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu estou considerando que essa cor e essa vão ser diferentes. Obviamente que eu já coloquei um exemplo, coloquei o rosa ali só para poder guiar a gente. Mas quando a gente foi pintar esse pedaço aqui de rosa, eu não poderia colocar nem o amarelo e nem o azul, que são regiões vizinhas a ela. E eu também não poderia colocar o verde, porque esse é o meu caso. O meu caso é que eu tenho que ter agora uma cor diferente dessa daqui de cima também. Então, o número de possibilidades diminui. Diminui para quanto? Só poderia ser o rosa ou o cinza. Então, são 2 possibilidades. Porque nesse caso, eu especifiquei que eu tenho que ter uma cor diferente desse cara. Beleza? E agora, por último, para a gente pintar essa região, se você observar bem, eu não posso ter a cor nem verde, nem amarelo e nem rosa, porque todas essas regiões são vizinhas a ela. Sobraram quantas possibilidades? 2 possibilidades para a gente. Então, para esse caso, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto para a gente? Ó? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240.
Então, o total de possibilidades é a soma das possibilidades do caso 1 mais a soma das possibilidades do caso 2. Isso vai dar para a gente 420 possibilidades ao todo. Beleza?